Bem, como último exemplo nessa aula de vínculos, né, é onde a gente está focando aí nos vínculos, mas ao mesmo tempo também estamos mostrando aí exemplos práticos de aplicações das leis de Newton em certos sistemas. Nós temos o pêndulo. Então, um pêndulo, só que um pêndulo diferente, o pêndulo cônico, né? O que seria o pêndulo cônico? Nós temos uma massa M presa por um fio e presa aqui no ponto O', tá? Esse fio está preso aqui fixo no ponto O'. Bem, e aí esse pêndulo é o seguinte, essa massa aqui nesse ponto, essa massa presa por essa corda, ela descreve um movimento circular uniforme, em relação a esse centro O, né? Esse centro O que passa a linha O', né? Então, essa corda, vamos dizer que ela tem um comprimento L. De novo, ela é inextensível, ela não tem propriedades elásticas, portanto, a massa dela é desprezível, todas essas coisas que a gente já vem falando. O raio de descrição desse movimento circular uniforme é dado por R. E aqui nós temos, então, um exemplo no fim das contas, um movimento de rotação, né? Um movimento de rotação que essa massa está rotacionando em relação ao centro O. É exatamente muito aqui do que a gente fez lá na aula de rotações. Mas aqui a gente não vai focar em tanto rigor, não vamos ser tão rigorosos aqui, porque o nosso objetivo é descrever, basicamente, mostrar que existe uma equação de vínculo aqui nesse sistema. Bem, nós vimos lá no movimento circular uniforme que para esse movimento ocorrer, precisa existir uma aceleração que aponta aí para o centro O, né? Com isso tem também uma força que é que a gente chama de força centrípeta, que aponta para o centro. Tem essa força que mantém esse sistema no movimento circular uniforme, a gente vai chamar de força F, tá? E ela aponta aqui para o centro do nosso círculo, né? Do nosso movimento circular uniforme. De tal maneira que essa é a força resultante do nosso sistema. Então, se a gente soma as forças peso dessa massa, mg, mais a tensão que a corda exerce aqui sobre o ponto onde está a massa, né? A gente tem isso é igual a F. Isso é igual a F, né? Sendo que o nosso sistema a gente quer analisar quem? A gente quer analisar essa massa. A gente quer analisar o movimento dessa massa, né? Só o movimento dessa massa. Então, as forças que estão atuando sobre essa massa é mg e a tensão T. Claro que aqui nesse ponto tem uma tensão também, no ponto O' tem uma tensão no sentido contrário a esse T, né? Porque, como a gente viu, forma um par ação e reação entre essas tensões ao longo da corda, né? Se a gente olhar só para a corda, a força resultante sobre a corda esticada é zero. Mas bem, vamos lá. Então, sendo assim, e sabendo que a gente conhece esse ângulo θ aqui, que a partir desse ângulo θ a gente vai conseguir saber como que vai ser a descrição desse movimento circular, então nós também conseguimos, por geometria simples, vou até aumentar um pouco aqui, então, o T, né? Daí a gente consegue, por geometria simples, saber que esse ângulo aqui, ó, é θ. Esse ângulo aqui é θ e, por consequência, esse ângulo aqui é θ também, né? Esse ângulo aqui é θ também. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Ou seja, a
tangente de θ, ou seja, a tangente de θ é igual ao módulo da força F, que eu vou escrever dessa forma, tá? Sem colocar aquelas duas barras e a seta para economizar a escrita. Módulo da força F dividido por mg, correto? Só pegar aqui, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, pegando tudo em módulo, né? Módulo de F dividido pelo módulo da força peso, né? Eu não falei, mas essa massa aqui, essa bolinha aqui tem massa M, certo? Ok, isso vai ser igual a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, né, sobre r, que é o raio aqui, e a velocidade com que essa massa faz o movimento circular. O módulo dessa velocidade a gente sabe que é constante, mas a direção dela não, né? A gente já viu tudo isso dividido por mg. Então, massa aqui corta com essa massa aqui, e nós temos que a tangente de θ, tangente desse ângulo θ, então é v quadrado sobre gr, né? Sobre gr. É isso. Lá na aula de movimento circular uniforme, nós vimos que, vou escrever aqui embaixo, nós vimos que a velocidade, o módulo da velocidade do movimento circular uniforme pode ser escrito em termos da velocidade angular, né? Da velocidade angular, que é igual a ômega-r, né? Igual a ômega-r. Então, v quadrado é igual a ômega quadrado r quadrado, de tal maneira que a tangente de θ pode ser escrita, então, também como sendo ômega quadrado r sobre g. Ok, então aqui a gente já sabe muito do movimento, né? A gente já sabe muito do movimento. Qual que é o vínculo aqui que nós podemos encontrar, né? Qual que é o vínculo aqui? A gente sabe o comprimento da corda. Então, a gente pode encontrar uma relação entre o comprimento da corda, o raio R do movimento circular e o ângulo θ. Se a gente sabe o comprimento da corda e a gente sabe o raio, a gente pode descobrir quem que é esse θ, né? Então, vamos lá. Se aqui é θ, então, logicamente, aqui é θ também, certo? Aqui é θ também. Aqui faz um ângulo de 90 graus. O seno de θ, então, o seno de θ ficou ruim o θ aqui, né? Deixa eu consertar. Seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o R, sobre a hipotenusa, que é o L, que é o comprimento do fio, sobre o L. Então, a gente tem essa relação aqui de vínculo. Entre o seno de θ e R sobre L, tá? Se nós queremos descrever como que fica o período desse movimento, né? Eu vou fazer aqui de forma direta e rápida. Nós sabemos que a velocidade angular
Velocidade angular, que está associada também com a frequência, né? A frequência é igual a 2π sobre tal, né? Ou 2π ni, onde ni é a frequência, né? Bem, se eu elevo tudo ao quadrado, eu tenho ômega ao quadrado igual a 4π quadrado sobre tal ao quadrado igual a 4π quadrado ni ao quadrado. Então, se eu quero descobrir a frequência ou o período de oscilação, vamos descobrir o período de oscilação, por exemplo. Basta eu escrever tal ao quadrado, por exemplo, como 4π quadrado sobre ômega ao quadrado. Ah, mas por que você elevou tudo ao quadrado? Porque aqui eu tenho uma expressão com ômega ao quadrado. Então, eu posso substituir o ômega ao quadrado por g tangente de θ sobre r. Então, isso daqui fica 4π ao quadrado. E aí eu substituo o ômega ao quadrado, né? Substituo o ômega ao quadrado por tangente de θ g sobre r. Sobre r. Então, o r vem aqui para cima. O r vem aqui para cima. Fazendo um pouquinho mais rápido, tá? Bem, e então o período que tem que ser positivo, né? O período que tem que ser positivo, ele dá 2π raiz 2π raiz de r sobre g 1 sobre tangente de θ, ok? Só que eu posso escrever isso como sendo 2π, então raiz, aí r, tangente de θ é seno sobre cosseno. Como está 1 sobre tangente, então fica cosseno de θ dividido por g seno de θ, né? É a cotangente. 1 sobre tangente de θ é a cotangente. Mas seno de θ é r sobre L. Então, a gente tira aqui o período é 2π raiz de r, melhor, né? Fica como? Fica, se eu substituo o seno de θ por r sobre L, o r vai cortar e o L vai ir para cima. Então vai ficar L cosseno θ, L cosseno θ, dividido por G. Raiz de L cosseno θ dividido por G, tá? Que dá, então, a relação entre o período e o comprimento do pêndulo, né? E o ângulo de abertura θ. Bem, essa expressão ela também pode ser escrita em termos do cosseno de θ, né? Você é capaz, com essas relações, de mostrar que o cosseno de θ, vamos fazer que é interessante, o cosseno de θ é igual a g dividido por ômega ao quadrado L. Você é capaz de mostrar isso daqui, né? Isso daqui é interessante para dizer o seguinte: esse ângulo θ de abertura do cone, ele aumenta se o cosseno de θ diminui, né? Esse ângulo θ, ele aumenta se o cosseno de θ diminui. À medida que a velocidade angular de rotação aumenta. Então, se a gente aumenta a velocidade, vou colocar aqui, se a gente aumenta a velocidade angular, então o cosseno de θ, ele diminui. Por quê, né? Porque G é constante e L é constante. Então, essa interpretação
ela é interessante. Então, se aumenta a velocidade angular, o cosseno de θ diminui, né? Em outras palavras, olha só a análise, né? Vamos fazer a análise aqui. O cosseno de 0 graus é 1, correto? O cosseno de 90 graus é 0. Então, quando a gente aumenta o ângulo, θ, o... quando a gente aumenta o ângulo θ, o cosseno diminui, correto? Quando a gente aumenta o ângulo θ, o cosseno diminui. E quando a gente aumenta esse ângulo, então, a velocidade angular, ela também aumenta. Então, aumentar a velocidade angular significa que o ângulo de abertura do cone aumenta. Você pode fazer essa experiência em casa, né? Quando você aumenta a velocidade angular ali desse movimento circular, então o ângulo aumenta. Sendo que o máximo desse ângulo vai ser 90 graus, né? O máximo desse ângulo vai ser 90 graus. Se aqui, quando ele estiver próximo de zero, a velocidade angular ela vai ser menor, né? Quando ela estiver próximo de zero, ela vai ser menor, porque daí a gente vai estar aumentando o cosseno de θ, consequentemente diminuindo a velocidade angular. Bem, e aí o que eu queria mostrar é o máximo, né? Quando a gente vai aumentando, então, a velocidade angular, esse ângulo θ vai aumentando, o máximo que ele pode chegar é θ igual a 90 graus, né? Que se acompanhar a seta do mouse aqui seria esse valor. Esse é o máximo que pode chegar. Bem, é isso então, né? É isso que queria discutir aqui com essa aula. Essa aula aqui é um pouco mais chata, né? Tem esses detalhes da questão dos vínculos, que é um pouco difícil de explicar, mas espero que vocês consigam compreender os passos. Deixem os comentários aí para tirar dúvidas e tal. Né? Digam aí o que vocês acharam. É isso. Um abraço para todos.